TV Comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br ou tvcomunitaria.rio. Olá, você que nos assiste. Nós hoje temos um prazer muito grande de apresentar um vulto da nossa literatura que eu vou, até certo ponto, aguçar a sua curiosidade, meu caro telespectador e telespectadora. 13 de maio, hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. É assim que, 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravidão atual, a fome. Antes ela fala que nas prisões os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos tratam com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Então, matada a curiosidade, eu vou dizer que falaremos hoje sobre Carolina de Jesus. Eu pediria até que vocês preparassem os seus corações, que, por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir me manter sem me derreter, me verter em lágrimas, que é uma história de vida muito linda e, ao mesmo tempo, muito tocante. Nós temos aqui conosco hoje, e eu primeiro apresento a vocês, a nossa querida Sheila Borges, minha colega de Petrobras. Fizemos muitas apresentações teatrais juntas, defendendo os interesses nacionais e, sobretudo, os direitos dos trabalhadores. Sheila Borges, seja bem-vinda e já agradecemos você e a sua querida convidada que você trouxe para falar sobre essa pessoa extraordinária que é Carolina de Jesus. Saudemos os nossos companheiros aí, petroleiros e trabalhadores. Soriano, muito obrigada pelo convite, obrigada por participar a vocês, a história dessa linda e bela escritora, Carolina de Jesus. Obrigada por nos convidar até aqui e é uma honra poder mais uma vez falar dela e trazer grandes inspirações nessa tarde para todos os telespectadores. Então, estamos falando de Carolina de Jesus. O livro best-seller dela é Quarto de Despejos, e quem vai falar mais sobre ela é a nossa professora, historiadora, ela que é formada em letras e também assistente social. A nossa Ciências Sociais, a nossa querida Rafaela Fernandes. Rafaela com 2 Fs e com 2 Ls. Rafaela, olá. Obrigado por estar nos honrando aqui com esse capital cultural que você tem e fazendo uma justa homenagem a essa figura extraordinária que é a Carolina de Jesus. Seu livro, sua tese que você produziu em função dela, esse livro maravilhoso. Nos brinda um pouquinho, já nesse início de programa, sobre ela. Tá certo, sou eu que agradeço a participação aqui na TV Comunitária e até a honra de poder falar junto com a Sheila Borges, que tem um trabalho maravilhoso, né, que ela vai poder também falar do trabalho dela aqui e que nos uniu, né? Carolina é uma grande agregadora de pessoas que têm ideais e que lutam por uma sociedade mais justa e que tem essa veia artística que é própria da nossa querida Sheila aqui. Mas falando um pouco do meu trabalho, então, que é esse livro, né? A Poética é o resultado de uma longa pesquisa que eu desenvolvi desde 1999, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Carolina na universidade ainda, fazendo o curso de Ciências Sociais, quando um amigo meu, não à toa, negro e filósofo e poeta, me entrega um livro, que no caso foi esse livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que ele encontrou na biblioteca, no lixo da biblioteca da Unesp de Marília, onde eu cursava Ciências Sociais e ele, no caso, cursava Filosofia. Então, ele me entrega esse livro lá na moradia estudantil, onde a gente vivia, e ele disse que eu poderia me interessar, porque ele sabia que eu tinha um trabalho já voltado para a literatura de periferia, né?
E no caso eu estava lendo ali o Cidade de Deus. Imediatamente eu troquei de livro e fiquei completamente assim obcecada já no primeiro momento de leitura pela Carolina de Jesus, percebendo que ali existia uma potência, algo que se guardava e que estava por trás daqueles parênteses, daquelas reticências, de cortes que depois eu pude analisar com mais profundidade, sobretudo com estudos de outras pesquisadoras, especificamente Elzira Perpétua, e falo o nome do meu amigo, que desculpa não falei, é Milton Mello. Então, eu leio esse livro naquele domingo e no outro dia de manhã eu chego na universidade e falo para a minha professora, que seria minha orientadora na época, Célia Tolentino, que eu tinha muito interesse em trabalhar com esse livro. E ela me fala, Carolina de Jesus foi muito famosa na época, eu tenho um livro sobre ela, que é a única biografia de fato, né, escrita sobre Carolina, que se chama A Cinderela Negra. Organizada pelo José Carlos Sebe Momenry, um estudioso de oralidade, e um brasilianista chamado Levine. Então, eu leio esse livro com a história de Carolina e descubro que existiam outros manuscritos. E fico muito interessada por saber que outros livros ela escreveu além deste livro, que é muito mais que um diário. É um livro que já apresenta ali traços de romances, de reportagem, de crônica. Então, ali existia algo além de uma diarista, não que a gente também hoje tem toda uma discussão, né, no âmbito da crítica literária, o que é e não é literatura, né, em considerar ou não um diário literatura, mas, enfim, eu acabo me dirigindo até a filha de Carolina, chamada Vera Eunice, que é a única herdeira viva no momento, e a Vera me conta que existiam cadernos e eu, a partir daí começa, então, toda uma trajetória, uma longa trajetória que eu venho caminhando com essa minha amiga Carolina de Jesus, que é uma amiga de longa data, analisando as obras dela, sobretudo descobrindo, não digo nem descobrindo, mas descobrindo no meu caso sim, descobrindo o que ela fez para além desses diários. Então, os 7 romances que ela deixou, as diversas crônicas, os contos, as fábulas, poemas, músicas as músicas que ela inventou, que chegou até a gravar um vinil na época, textos memorialísticos, toda uma sorte de literatura que dialoga muito com a contemporaneidade, dada pela própria condição de Carolina, mulher, negra, pobre e favelada, né? Mas, sobretudo, pela questão de que a obra dela carrega traços de literaturas desde o século XIX até o século XX, trazendo alguma coisa, fazendo efetivamente o que os modernistas queriam fazer e trazendo para a gente um tipo de literatura híbrida, que eu considero depois, na minha tese, como uma poética de resíduos, onde ela vai trabalhar com textos literários e não literários, toda uma sorte de diálogos que ela vai captando ao longo da sua vida, desde a sua infância, com a figura e o advento do seu avô. Né? Olha, antes da gente passar para outros textos dela, vamos falar mais um pouquinho sobre Quarto de Despejo. Você me falava que este livro foi vendido mais do que o nosso querido baiano também, que foi da Academia Brasileira de Letras, né? Para nada menos do que 19 idiomas, é isso? Isso. Na época, ele foi vendido em 13 idiomas. Hoje nós contamos com 19 idiomas, né? Inclusive agora ele está sendo traduzido para o chinês, esse livro. Cantonês, né? No caso, mandarim. Mas a Carolina, ela vivia, então, não sei se eu devo contar a trajetória, para a gente entender o livro, né? No que resultou esse livro, acho que vale a pena saber um pouco a história dela, né? Para a gente chegar até o momento em que ela vai viver no quarto de despejo e como que ela se mostra a um jornalista chamado Adalio Dantas, e a partir daí começa então a sua história, que vai do lixo ao luxo e o retorno ao que seria o lixo, né? Infelizmente. Mas a Carolina, então, ela é do interior de Minas Gerais, a cidade de Sacramento. Ela conta em 3 passagens dos manuscritos dela, que eu pude recolher e tudo, onde ela conta que não sabe a data exata de nascimento dela, porque ela não foi registrada, assim como um primo que gostaria, inclusive, de servir o exército, mas que os negros naquela região, devido ao racismo, eles não eram registrados. Depois foi encontrado um documento incerto, uma certidão de batismo, onde existe uma data ali, mas que também
é uma certidão de batismo de igreja, né? Uma certidão de nascimento não existe de Carolina. O que existe é uma certidão de nascimento que foi feita em 2014, quando foi comemorado o centenário de Carolina, e isso foi muito bom, porque resultou numa espécie de visibilidade e de retomada de obras dela, isso foi bacana. Mas ela conta isso, e eu acho importante situar politicamente isso, porque quando ela diz que os negros não eram registrados, a gente já vê que desde berço a Carolina já está sendo restituída dos seus direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito ao registro. Bom, então ela nasce nessa cidade, ela é filha de mãe solteira, né? Mais uma questão aí que se repete, né, até hoje, infelizmente, para as mulheres negras, né? E ela vive, né, ela tem um avô que era uma espécie de griot naquela comunidade. Esse avô que contava diversas histórias dos negros, desde Zumbi dos Palmares, passando por Rui Barbosa, né? E ela também, esse avô também falava diversos provérbios, alguns de caráter cabinda, que tem um estudo interessante mais profundo sobre essa questão, que é de uma historiadora chamada Helena Pajaro, né, da USP. E ela então cresce com a figura desse avô, que além de ser um rezador, era uma figura muito sábia e que traz para ela os primeiros ensinamentos de vida, digamos assim. Então, com 7 anos de idade, mais ou menos, a Carolina começa a frequentar a escola, por incentivo da mãe. Embora depois há uma versão de um livro publicado de Carolina que vai dizer que foi uma francesa que apadrinhou, mas não é bem assim. O livro foi publicado primeiro em francês, que no caso é esse livro aqui, Journal de Bitita, que até hoje ele é publicado como Diário de Bitita. Mas, na verdade, esse livro se chama Um Brasil para Brasileiros. Isso é um pseudônimo da Carolina de Jesus. É o apelido dela de infância, né? Bitita. Então, eles colocaram esse nome diário no título, e a gente vai ver que isso aconteceu também com um romance, o único romance publicado dela até hoje, que no original se chama Felizarda, mas que foi publicado como Pedaços da Fome, sempre trazendo essa questão, reforçando a questão da fome, da pobreza, essa Carolina que até hoje é muito estigmatizada, né? Então, quando a gente olha as capas, por exemplo, dos livros, né, que sempre recorrem a esse apelo de uma Carolina pobre, sofrida, né, com lenço na cabeça, muitas vezes a Carolina se negou a sair assim nas fotografias, né? Ela conta, inclusive, que quando do lançamento de Quarto de Despejo, ela ficou muito triste, porque o maior sonho dela era ver o nome dela na capa de um livro, e, no entanto, esse nome veio acompanhado da palavra favelada, e no dia do lançamento, a própria livraria pega a terra da favela, coloca na vitrine e obriga ela a ir com vestes de catadora de lixo, né? Que ela foi catadora de lixo e de palavras, né? Então, a Carolina se sente muito, muito mal. Inclusive, um dos nossos esforços nos trabalhos que eu venho organizando de Carolina, como esse livro, que seria o último livro, né, de Carolina, que eu organizei, mas o livro é dela, com textos inéditos dela, a gente traz essa outra Carolina, né? Essa Carolina que gostava de se arrumar, essa Carolina que pulava carnaval, que vestia, fazia sua própria fantasia com penas de galinha da Angola, que usava o seu black solto, que enfeitava o seu cabelo de negra, que muitas vezes ela sim dizia que era um cabelo que ela gostava porque era educado, diferente do cabelo de branco, né, que batia e saía do lugar. E com todos os antagonismos do seu discurso, a gente tem ali, claro, uma mulher negra que está falando através de um corpo negro e que se coloca diante desse mundo, desse racismo todo que ela sofreu, né? Maravilha. Eu pediria, com sua permissão, que a gente agora escutasse Carolina de Jesus na voz, eu diria que dela mesma. Você é uma incorporação de Carolina de Jesus, um canto de trechos. Uma das canções de Carolina, assim, que me tocou muito e me toca até hoje, o nome dela é O Pobre e o Rico. Vou cantar aqui para todos nós aí ouvirmos. Uma grande reflexão. É triste a condição do pobre na terra. É triste a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer
paz, pobre vive em paz. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico faz guerra, pobre não sabe por quê. Rico faz guerra, pobre não sabe por quê. Pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre não se envolve nos negócios da nação. Pobre não tem nada com a desorganização. Pobre rico vencem a batalha. Na sua pátria, rico ganha medalha. O seu nome percorre o espaço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre e rico são feridos, porque a guerra é uma coisa brutal. Só que o pobre nunca é promovido. Rico chega, marechal. Rico chega, marechal. Oh, 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 oh. Carolina Maria de Jesus, o pobre e o rico. A bênção, Carolina, da pessoa aqui da Sheila, foi uma incorporação, eu diria, viu? Sem ser propriamente espírita, mas respeitosamente uma pessoa que acredita na força, sim, do pensamento, sabe? Eu pediria, professora Fernandes, que você lesse um texto que você gosta aí da Carolina, tirada do livro. Poderia ler diversos textos de Carolina, mas hoje eu escolho um que é bastante atual com os dias que estamos passando. Então, eu vou ler esse aqui. O que nos falta é cultura, vontade e dinamismo. O que o nosso governo procura é conduzir o povo ao abismo. É fraca a nossa alimentação, não sentimos o seu efeito. É igual o chefe da nação, medíocre depois de eleito. Na campanha eleitoral, nos promete vida decente, mas depois é um animal que nos ataca com unha e dente. Político quer enriquecer para não mais trabalhar. Quando o mandato vencer, deixa o cargo e vai viajar. Maravilha, maravilha mesmo. Então, poderíamos traçar, sim, um paralelo, alguma analogia entre Machado de Assis, que também foi mulato, que era mulato, e que se aprendeu a ler já bem, assim, tardiamente, né? Com Carolina Maria de Jesus. Eu acho que uma coisa que talvez a gente possa pensar na relação entre Machado e Carolina, né, seria o fato de que, bom, Machado negro, né, e Machado até pouco tempo representado como branco, como a gente sabe, né, e assim como diversos grandes escritores brasileiros e escritoras, né, como por exemplo Juca Machado, Maria Firmina dos Reis, né, que a gente ainda tem a representação dessas figuras, dessas personalidades artísticas e intelectuais, intérpretes do Brasil como personalidades brancas, né? Porque é como se fosse inconcebível para a sociedade entender que o negro também tem uma forma de pensar, de criar, não uma forma, mas que cria, que pensa, que faz parte do cabedal da literatura e da intelectualidade brasileira. O que talvez possa ser um primeiro, assim, pensando rápido aqui num paralelo entre Carolina e Machado de Assis, seria o fato de que tanto ele quanto ela sabiam que era necessário deter os códigos da cultura letrada, da cultura erudita, ou seja, da cultura do homem branco, né, do colonizador, para que pudesse subverter essa lógica e adentrar essa crítica a partir desse discurso já pronto, digamos assim, né? Então, todo o esforço de Carolina no seu processo autodidático
foi de se aproximar dessa literatura, dessa escrita erudita, embora a obra dela carregue muitos traços da oralidade, sobretudo da figura do avô, como eu disse, que é uma referência direta, né, a qual, inclusive, ela se dedicou a um texto chamado Sócrates Africano, não à toa. Mas eu fico pensando que Carolina talvez seja um pouco de mistura de Machado de Assis com Lima Barreto, né? Que tem aquela revolta indômita, né? Esse caráter indômito, né? Que, embora saiba que é necessário subverter essas lógicas da sociedade que os oprime a partir dessa lógica, desse domínio da língua da cultura erudita, sabe também que existe o seu próprio valor no que do que eles mesmos foram, né? Então acho que ela seria uma mistura, digamos assim, talvez se fosse para fazer um paralelo entre esses dois escritores. Maravilha. E as demais obras? Você falava que ela, além disso, foram encontrados escritos inéditos. Foram publicados esses escritos, salvos, né? Isso acontece também com o Bar, né? Depois de morto, encontraram partituras dele sendo vendidas no açougue para embrulhar a carne. Sim, essa Carolina. questão dos manuscritos de Carolina é bastante complicada. A gente tem uma parte do material bem resguardado, digamos assim, né, salvaguardado. A gente tem uma parte que está no Instituto Moreira Salles, uma outra parte que está na Biblioteca Nacional e a maior parte que está em Sacramento, no Museu de Sacramento, a cidade que ela nasceu, onde foi a antiga prisão, que, ironicamente, foi o local onde ela e a mãe foram espancadas antes de saírem da cidade, né? Então, e lá, na verdade, não é bem um arquivo, né? Então, assim, é um lugar que ainda não tem uma estrutura adequada, mas que existe todo um esforço atualmente, o que não aconteceu anteriormente. Quando eu comecei a pesquisar a Carolina, eu vi diversos problemas naquele local, e com o advento de Carolina, a partir de 2014, digamos assim, com a redescoberta, né, a visibilidade, melhor dizendo, de Carolina, houve um maior cuidado com o material de Carolina, né? Mas aí existem diversas questões, existem cadernos que se encontram na mão de terceiros, que a família ainda está lutando para conseguir de volta esse material, e existe, sobretudo, a dificuldade de publicar Carolina, né? Porque publicar no Brasil já é complicado. É um país onde a gente sabe que a questão do livro, da literatura, é bastante complicada, né? Da leitura e tudo mais. Quem dirá Carolina, né? Ou seja, todo um debate que é feito pelos escritores negros, escritoras negras, pelos editores, editoras, que tem esse esforço, seja desde a Nandiala, a Malê, né, a Ciclo Contínuo, a própria Ética Cultural, que é essa editora que publicou agora esse livro meu, que também tem todo um esforço de trazer esses escritores que são menos aclamados. Onde encontrar seu né? livro? Como é que está hoje? Esse livro é possível encontrar online, né? No site da editora Étia Editorial, é possível encontrar, fazer o pedido e esse chega em casa, mas também já está programado alguns lançamentos em São Paulo, no Rio de Janeiro, que inclusive no próprio site da Étia Editorial será divulgado. Ah, maravilha. Eu pediria, nós vamos dividir dois minutos para cada uma. A música Aluga-se, que você levantou multidões no nosso teatro. Dá para improvisar aqui um pedaço para a gente, que fala do momento, fala de Carolina, né? O caráter crítico, né, digamos assim, é uma canção que retrata o caráter crítico da escritora, né? E foi isso que me atraiu muito nela, né? Porque eu também particularmente tenho aquela questão de analisar, de olhar, de verificar o quanto que essa linguagem se adequa aos dias atuais. Então, antes de falar em cantar música Aluga, eu gostaria de falar um pouquinho do meu espetáculo, claro, que vai ter estreia. Estreia eu já houve há algum tempo, né? Dia 16 de abril, no Centro Cultural Justiça Federal, 16 de abril, às 19 horas, o espetáculo Show Cênico Musical Carolina de Jesus, Uma Voz Soberana, será apresentado lá. E é uma linguagem de um show musical e cênico, onde eu conto história, poesia. Então, são várias linguagens para retratar
artisticamente, musicalmente, de forma cênica, a escritora. Então, essa característica da Carolina, ela está representada nessa linguagem artística, que é a música, que é através da música, né? De canções de vários outros compositores e da própria Carolina, onde essa vertente dela, ela emana através das sensações que a arte é capaz de promover e provocar em cada um que está lá. Então, eu tive a alegria, eu digo assim, foi um encontro, Carolina me encontrou, nós nos encontramos. Eu encontrei no processo de pesquisa, onde eu já vinha há algum tempo, com o objetivo de desenvolver um espetáculo musical retratando um personagem negro da história brasileira. E dentre tantos que eu me deparei, eu encontrei Carolina no processo de pesquisa. Eu não conhecia Carolina de Jesus até 2017. Maravilha. Até 2017 eu não sabia quem era essa mulher. Então aquilo me impactou de uma maneira tão profunda e tão forte que eu falei assim, não, ela não pode passar assim. E daí eu fui me encontrando também com outro tipo de trabalho, né, no meio artístico. Mas vamos lá, então a música aluga-se um trechinho dela. E que eu mostre a sua cara. Mas é outra canção, né? A solução para o nosso povo eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Lararara. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar pros gringos entrar, que o país está para alugar. Essa música é do Raul Seixas, né? Esse móvel tá para alugar. Fala que o livro vai estar... Sim, também no dia do espetáculo estaremos com a presença da pesquisadora, de Rafaela Fernandes, estará lá à venda os livros da Poética de Resíduos e também o livro de Carolina de Jesus, Meu Sonho é Escrever. Não percam, anote na agenda, será um show fabuloso, teremos convidados no espetáculo de participação, e de quem já assistiu vai ver também algo diferente, né, nesse espetáculo. 16 de abril. 16 de abril, uma terça-feira, às 19 horas, no Centro Cultural Justiça Federal, que fica ali na Cinelândia. Maravilha. Professora Rafaela Fernandes, Carolina de Jesus, fala um pouquinho agora de palavras finais, o que a gente deve levar. Eu gostaria, assim, de reforçar a importância de se publicar a Carolina, né? Trazer os romances de Carolina a público, os livros, os poemas. Agora a gente vai publicar o livro de poesias de Carolina, né? Existe uma versão chamada Antologia Pessoal de 1997, na qual não constam poemas fundamentais de Carolina sobre a questão do negro, por exemplo, né? O que deu diversas complicações depois, porque muitas pessoas acusam Carolina de não ter se colocado diante das questões do negro na sua literatura. No entanto, as pessoas esquecem que todas as obras de Carolina foram editadas por homens brancos da classe média, ou seja, que fizeram muitos recortes que solaparam essa obra. Então, agora, felizmente, a gente vai ter a oportunidade de conhecer o Clíris, que é um livro de poemas inéditos, com poemas inéditos de Carolina, inclusive com um poema muito importante que se chama Os Feijões, onde a Carolina, já lá nos anos 40, está falando sobre cotas raciais na universidade pública, né? Então, eu acho que esse esforço meu tem que ser um esforço coletivo, né? Claro que os dois últimos livros de Carolina, tanto O Meu Sonho é Escrever, quanto Onde Está a Felicidade, que é um livro que está online, que as pessoas podem baixar e ler agora em casa, se elas quiserem, são livros que partiram de um esforço coletivo, que não dependeu só de mim, mas de uma força coletiva que sabe da importância dessa literatura e mais, da urgência, da emergência dessa mulher que vai muito além de um quarto de despejo. Professora Rafaela, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, não parem, viu? TV Comunitária, canal 6 da NET, também transmitindo online, tvcomunitaria.rio. Núcleo Consciência e Arte. Muito obrigado a você que nos assistiu.